está dizendo é que o Trump, na verdade, está fazendo as crianças de reféns para conseguir obter do Congresso leis mais duras contra a imigração, que é o que ele quer, e a tal verba para a construção do muro na fronteira com o México, ou da finalização do muro, porque já existe um muro ou uma cerca em algumas partes. Ele determinou que todo imigrante que fosse pego cruzando a fronteira dos Estados Unidos sem documentos, sem visto, sem documento de residência, teria que enfrentar um processo criminal. Isso significa que esse imigrante ele é levado para uma penitenciária comum, pode ser federal, estadual, etc. Só que crianças menores de 18 anos não podem ir para uma penitenciária, então as famílias são separadas. As crianças são separadas abruptamente dos seus pais ou responsáveis, tios, avós, as pessoas com quem, os adultos com quem elas viajam, levadas para abrigos e muitas vezes a mãe nem ser informada, ou o pai, ou o tio, ou a avó, para onde a criança foi. A gente entrevistou na semana passada um filho de brasileiro que trabalhou durante algum tempo como cuidador num desses abrigos. Ele disse que, embora as crianças não sejam maltratadas fisicamente, elas choram o tempo todo, pedindo a mãe, o pai, muitas ficam sem contato e provocou muita indignação, inclusive de alguns setores do próprio partido do Trump, o Partido Republicano. Mas até agora ele não cedeu, ele não disse assim, eu vou acabar com essa política. Ele quer, de fato, exercer essa pressão para aprovar uma lei que até pode acabar com essa política, que leva, cuja consequência é a separação de crianças dos seus responsáveis, mas que ele quer alguma coisa em troca. Uma secretária do Departamento de Segurança Interna, que é uma das agências do governo, um dos ministérios do governo que implementa essa política, foi hostilizada no restaurante mexicano de Washington. Muita gente se comoveu com a gravação das crianças chorando num desses abrigos, que as crianças chamando papai, mamãe, uma menininha de El Salvador tinha decorado o telefone da tia e pedia para ligar para a tia. Isso se dá num clima internacional em que alguns setores políticos estimulam um crescimento muito grande do ultranacionalismo, da xenofobia. Também na Europa, depois daquele primeiro boom dos refugiados sírios em 2015, em que a maioria deles foi recebida pela Alemanha, etc. e tal, muitos refugiados que chegaram depois continuaram durante 1, 2 anos retidos em campos de refugiados muito precários, na Grécia, por exemplo. Existe um clima nos países ricos muito desfavorável aos refugiados, embora a maioria dos refugiados, na verdade, não está nos países ricos. A maioria dos refugiados vive nos países em torno dos países onde acontecem as guerras. Então, o país que tem mais refugiado sírio é a Turquia. O país que, proporcionalmente, a sua população mais tem refugiado sírio é o Líbano. O país que mais tem refugiado do Sudão do Sul é Uganda. Então, os refugiados não estão na Europa nem nos Estados Unidos. Eles estão em países em desenvolvimento também e que também não têm recursos ou precisam de mais recursos para receber todas essas pessoas, Mas muitos líderes europeus, não só na Itália, no leste europeu, na Hungria, fizeram da questão da imigração o seu grande mote eleitoral. Quit separating the kids, they're separating the children. Mr. President, don't you have kids? Don't you have kids, Mr. President? Nos Estados Unidos, então, tudo isso faz parte desse movimento que o Trump é o equivalente nos Estados Unidos, que é um movimento ali que explora a precariedade, o sofrimento de alguns setores da população americana, por exemplo,
trabalhadores que perderam empregos na indústria, porque a indústria foi para outro lugar, ou na indústria do carvão, ou na indústria do aço, etc. E tem o outro lado, que é se voltar contra o imigrante, que na verdade é 13%, população imigrante, incluindo os que estão nos Estados Unidos com papéis e os que estão irregularmente, sem documentos, são, na verdade, 13% mais ou menos da população americana. O nacionalismo e nos seus extremos, assim, que é a xenofobia e o ódio, ele é explorado para fins políticos. Então, em última instância, eu acho que é isso que o Trump está querendo fazer. Mas talvez ele tenha ido longe demais, né? Porque setores do Partido Republicano e senadores do partido consideraram que essa política desumana é demais, mesmo para é demais para os Estados Unidos, né? Então